Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal sobre React. Nós vamos reagir nesse vídeo ao Mário Bittencourt, né? O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Ele concedeu uma entrevista ao podcast Charla Podcast. O link está na descrição aqui do vídeo, os créditos, né? O vídeo completo lá do canal deles está na descrição. E a gente vai reagir o que ele falou, né, nesse podcast. Ele falou muitas coisas sobre o Fluminense, sobre Paulo Angione, sobre vários jogadores, né, tudo que envolve o Fluminense, ele falou nessa entrevista. Então, fica aqui comigo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha o vídeo. Assim que você se inscrever, ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Tem vários cortes, né? O vídeo ficou muito longo, o podcast é muito longo, então eu decidi colocar em pequenos cortes aqui pra gente comentar sobre isso, beleza? Lembrando que se você quiser adquirir a sua camisa do Fluminense, cola lá no link aqui do vídeo, tá? Na descrição do vídeo tem um link lá da God of Camisas que você pode adquirir a sua camisa do Fluminense. Tem várias promoções, vários descontos lá disponíveis no site deles, beleza? Bora pro vídeo. E o torcedor do Fluminense quer saber muito bastidor ali na final ainda e a preparação pro Mundial. E já deu pra ver que o Mário tá empolgado desse papo de City, vai lá só pra passear, europeu. Não, o Mário né? tá empolgado. A gente quer saber também dessa preparação. Mas eu queria te perguntar, cara, você citou, presidente, muitos fatores nessa caminhada. E graças a Deus a gente que é jornalista esportivo, a gente acompanhou essa caminhada de perto. Queria que você falasse quais os pilares que nortearam essa construção, assim, para chegar no sábado e conquistar aquele título. A gente sabe que Libertadores é uma questão que todo mundo que disputa fala: tem que disputar. Quanto mais disputar. O Fluminense fez isso. Calejar. O Fluminense fez isso. O Marco Aurélio Cunha, ex-gerente do São Paulo, sempre falou: não existe montar um time para ser campeão. Você tem que disputar e contratar jogadores com o perfil do clube, o perfil vencedor. E eu acho que o Fluminense citou o nome do João Jones, que acho que é um cara também na montagem de elencos, perfeito. Quais os pilares que na cabeça hoje você fala: pô, isso aqui a gente pensou, realizou e deu no que deu, no título? E porque um dos pilares é Fernando Diniz. Ótimo. Vamos começar por ele. Eu sou apaixonado por um homem, esse homem se chama Fernando Diniz. Vamos começar por ele, então. Cara, hoje é bom poder falar depois da conquista, né? Mas eu queria muito que vocês acreditassem, assim, do fundo do coração, que mesmo se a gente não tivesse vencido no sábado, ia continuar tudo igual, assim. Porque a gente acredita numa filosofia, por isso é o Fernando Diniz sentado no banco de treinador. Cara, o principal pilar da nossa gestão são relações humanas, assim. E hoje eu posso falar isso, agora eu posso falar. Na quinta-feira eu falei isso para os jogadores. Os jogadores já estavam concentrados, o Fernando ia fazer o vídeo, que ele sempre faz um vídeo grande sobre o jogo 2 dias antes, depois ele faz o vídeo da preleção, né? Ele faz um vídeo, como ele fez na quinta, treina o time na véspera do jogo, depois ele faz o vídeo da preleção. E eu pedi a ele, muito raro eu falar, falo muito no vestiário, mas sempre curto, assim, né? E não falo, apesar de gostar de falar para câmera, para jogador eu falo curto, mas eu pedi a ele 20 minutinhos, né, que eu queria falar para os jogadores na quinta-feira. E o que eu falei para eles, vou falar para vocês aqui agora e falo para os nossos torcedores, é o seguinte: isso é uma energia que surge diante de relações humanas, assim. Então eu disse a eles que a gente estava na final por merecimento. E que esse merecimento não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com o salário estar em dia, que tinha muito a ver com o que eles, jogadores, conquistaram dentro do campo, com a qualidade deles, com a família que eles montaram, mas tinha muito a ver com atitudes nossas de gestão do clube durante os últimos 4 anos e meio, né? E que atitudes foram essas, assim, que nos deram esse merecimento? Nós fomos o único clube na pandemia que não demitiu funcionários, certo? E nós não demitimos os funcionários porque os jogadores e os diretores do clube abriram mão de grande parte dos seus salários mensalmente, aceitaram que a gente fizesse descontos para poder manter os funcionários mais humildes. Porque na pandemia, a gente deu mais de 5.000 cestas básicas. Não só, a gente manteve os funcionários mais humildes do clube com cestas básicas. A gente distribuiu cestas básicas em várias comunidades do Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, porque durante a pandemia, o Fluminense participou de todas as campanhas a favor da vacina, porque o Fluminense foi reconhecido por isso, porque o Fluminense abriu a sua sede para ajudar pessoas. A gente
merecia isso porque a gente trata os nossos jogadores como seres humanos antes de serem jogadores ou produtos que a gente compra e vende. Aí eu falei, tudo isso que eu tô falando eu falei na pré-eleição. Porque o pai do Lucas Claro faleceu de Covid e ele me mandou uma mensagem dizendo que a gente tinha um jogo importantíssimo e que ele não sabia o que fazia. Falei, cara, você vai enterrar o seu pai, não precisa jogar, tá? E ele foi lá, enterrou o pai, apareceu no dia do jogo, pediu para jogar e fez um grande jogo e disse para mim, chorando, que fez isso, disse para mim no vestiário. Porque o pai dele não gostaria que ele não jogasse aquele jogo e que ele era jogador por causa do pai dele. A gente merecia, porque o Arias perdeu a avó, que foi a senhora que criou ele, e enlouqueceu com a perda da avó, e a gente deixou ele 10 dias na Colômbia para cuidar da família, porque ele chegou, naquele momento, chegou a dizer para nós que estava pensando em voltar para lá, porque não conseguiria ficar longe da família naquele momento. E nós deixamos ele 10 dias fora. Teve isso. Sabe? Então, assim, a gente tem esse merecimento porque a gente trouxe o Fernando Diniz de volta, porque a gente acreditava num trabalho independente de resultado, né? A gente teve esse merecimento, e eu disse tudo isso para vocês que eu tô falando, eu disse na pré-eleição, porque o Felipe Melo jogou um jogo contra nós no Maracanã, que nós ganhamos de 2-1, 2 gols do Iago Felipe, mas teve um pênalti pro Fluminense, e ele foi no juiz, pegou o juiz pelo braço, levou o juiz no VAR e anulou o nosso pênalti. E aí o Fred entrou no vestiário e falou, presidente, traz esse cara pra cá no que vem, porque puta merda, não aguento mais jogar contra ele. Ele conseguiu desmarcar um pênalti contra nós, né? Eu falei, porra, vou trazer esse cara. Liderança, né? A gente merecia, eu falei isso na pré-eleição, e aqui não é nenhuma crítica ao Cruzeiro, mas porque um clube deixou um goleiro sair às vésperas de fazer 1000 jogos por uma instituição, e a gente foi lá buscar esse cara, porque eu tinha um sonho de ter esse cara agarrando no Fluminense. Eu sempre olhava aí e falava, porra, um dia esse cara agarrasse no Fluminense. Isso foi quando eu era torcedor. Somente, né? Porque torcedor você pode até morrer. Mas eu dizia, aí eu falei isso, assim, porque a gente acreditou num goleiro de mais de 40 anos de idade, que estava com uma proposta nossa do América, e quando eu falei com ele numa videoconferência, eu contratei ele pelo computador. Falou, presidente, não precisa falar para mim de dinheiro. O América me propôs isso, basta empatar, mas eu preciso sentar com a minha mulher, ajoelhar e perguntar para Deus para onde eu devo ir, né? Fábio. E aí a gente merece por isso. Foi um golaço de vocês. A gente merece por isso, sabe? E a vida é tão conectada, assim, é tão bonita nessas coisas, que ele já era goleiro do Fluminense, e um dia a minha filha estava na escola, tendo aula de espanhol, e a professora começou a falar sobre os países da América do Sul que falam espanhol e etc. Ele falou sobre a Colômbia. E aí, a menina que já era muito amiga da minha filha na escola, falou, ih, professora, o meu pai tá chegando da Colômbia hoje. Aí a minha filha falou para ela, o meu também. E ela falou, quem é o seu pai? Ela falou, meu pai é o Fábio, goleiro do Fluminense. A minha filha falou, pô, sou filha do presidente. As nossas filhas já eram amigas na escola. Sem você saber, hein? As nossas esposas já se falavam no grupo de WhatsApp de mães da escola e nós não sabíamos, né? Então, assim, toda essa construção, porque a gente acreditou na recuperação do Ganso, que já estava lá antes de eu chegar, foi contratado pelo presidente Abad anterior. A gente trouxe de volta o Ione Gonzalez, eu falei isso na pré-eleição, porque no jogo Fluminense-Ceará em 2021, o Ione Gonzalez foi na porta do nosso vestiário depois do jogo e falou, seu Paulo, o único clube que eu fui feliz foi o Fluminense, como homem, como pessoa. Eu nunca fui feliz em outro lugar, nunca fiquei alegre em outro lugar. O dia que tiver uma oportunidade, eu quero voltar. E a gente, agora, 2 anos depois, teve a oportunidade de trazer o Ione de volta. Participou do gol do Cano contra o Inter. Exatamente. E eu falei isso pra ele na festa de comemoração. Eu falei, cara, você talvez não tenha noção do quanto você foi importante. Então, assim, cara, não vou ficar aqui falando tudo que eu falei, porque foi 40 minutos, não vou estragar o podcast. Mas esse merecimento, ele me perguntou sobre o pilar. O pilar são as relações humanas. O nosso diretor executivo é psicólogo. O nosso diretor de planejamento esportivo, Frederico Chaves Guedes, é o maior ídolo da história do clube. E a gente entendia da importância de trazer ele de volta e depois de transformar ele num cara que quer nos ajudar na gestão. Nós somos um clube que nos preocupamos tanto com isso, vocês não vão acreditar no que eu vou te dizer, mas nós temos assistente social no CT do profissional. Quando a gente colocou assistente social, tem a psicóloga, a gente colocou uma assistente social. Assistente social para jogador profissional, o fato do cara ser profissional e ganhar muito dinheiro não significa que ele não precisa de ajuda e que a família dele não precisa de ajuda. Então, às vezes, quando tem um problema, a nossa assistente social vai lá cuidar do filho de um jogador, ajudar o filho de um jogador, a esposa do jogador. Então, cara, assim, esse é o principal pilar
Tá falando das questões humanas. É isso. O principal pilar da nossa gestão, tirando toda a parte muito legal. técnica, Perfeito. tirando a gente ter o maior treinador do futebol brasileiro, que também Eu é acho. super humano, e é por isso que ele tá lá, porque eles sempre falam Ele nas preza coletivas. isso, né? Ele trata primeiro do jogador, de cuidar do homem, do jogador, e a gente tem um diretor executivo de 77 anos de idade, que chega no CT todos os dias às 7 horas da manhã e vai embora depois que a última pessoa vai, que cuida de todo mundo, de todo mundo, sabe? Ele tem um nível de sabedoria, esse cara. Outro dia a gente estava na concentração, ele virou pro Arias e falou: Arias, você quer falar comigo, né? Uma concentração fora. Aí o Arias falou: quero sim, senhor. Aí então daqui a pouco, quando acabar o jantar, a gente fala. Aí eu e o Matheus Montenegro, vice-presidente nosso geral, como é que você sabia? Ele falou: porque eu tô prestando atenção, ele já olhou aqui 3 vezes e ele tá ansioso para falar conosco, sabe? É um cara que tá no jantar e tá prestando atenção em todo mundo no jantar. Óbvio que a gente perde jogo, ganha jogo, podia ter perdido, mas o principal alicerce nosso são as relações humanas, entendeu? Isso é muito legal de se falar. E vou começar falando aí do que você falou, cara, do presidente Horta, assim. Eu tenho um carinho enorme por ele. Já vi um vídeo dele na internet que emocionou, né? Numa missa, se não me engano. A gente tem uma história, assim, na verdade, ele era muito amigo do meu padrasto, que era um jornalista esportivo, inclusive torcedor do Botafogo como você, Roberto Porto. Eles eram muito amigos, enfim, desde a década de 60. Tem uma história curiosa. O meu padrasto foi o jornalista na época que deu a contratação do Rivelino, justamente porque eles eram amigos. Caramba, olha só. Né? E aí, cara, desde pequeno, assim, eu encontrava o presidente Horta. Eu fui algumas vezes na casa dele, no Parque Guinle, quando eu tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, com o meu padrasto, e ficava ouvindo as histórias do Fluminense, e sempre admirava ele, enfim. E depois a vida me deu a primeira oportunidade de trabalhar com ele. Quando eu comecei como estagiário do Departamento Jurídico do Fluminense em 1998, logo depois teve o triunvirato, que foi ele, o Davi Ficha, o Zé de Souza. Então, eu, enfim, tive a oportunidade de trabalhar com ele no dia a dia. Ele era mais ou menos ali o vice-futebol. Passei a admirá-lo e ouvir os conselhos dele. Ele é um cara que pensa futebol diferente, já pensava futebol diferente na década de 70, né? Já entendia que o Fluminense não vivia sem os seus adversários e vice-versa, que é importante que os outros clubes estejam fortes também para que o futebol do Rio de Janeiro seja um futebol forte e grandioso. Enfim, aí a gente foi, ao longo dos anos da vida, mantendo contato. Por diversas vezes a gente fala no telefone, né? Enfim, ele às vezes aparece no clube, é homenageado. E você falou assim de ser, né, um grande presidente da história do clube. Para mim, a minha opinião, o maior presidente da história do clube é o Oscar Cox, porque se não tivesse fundado o Fluminense, eu não estava aqui agora. Né? É o homem que teve a ideia mais genial do mundo, que foi fundar o nosso clube. Né? E aí outro dia uma pessoa me falou: mas o Oscar Cox não ganhou a Libertadores? Eu falei: sim, porque não tinha, senão ele teria ganho. Em 1910, 1920 não tinha. Então o Oscar Cox é, sem dúvida alguma, o maior presidente da história do clube. Prova disso que eu tenho na minha sala de trabalho nas Laranjeiras a foto dele pendurada na parede. Referência, né? Então, assim, e o Horta é, sem dúvida alguma, um dos grandes presidentes da história do clube, como temos grandes outros presidentes da história do clube. Não vou ficar citando aqui, mas temos vários. E tem uma história bonita aí, assim, o Horta já está com 90 anos, né? Eu liguei para ele na véspera da final, tá? E o convidei para ir ao Maracanã. Aliás, eu convidei todos os ex-presidentes vivos do clube para estarem lá naquele dia, porque eu acho que, independente se ganharam títulos ou não, independente se as pessoas acham que fizeram bons trabalhos ou não, são pessoas que abdicaram da sua vida pessoal, pessoas que adoeceram às vezes, né? Presidente Davi Ficha, que para mim é também um presidente histórico, né? Eu sempre falo sempre falei na campanha, nas minhas entrevistas, que o Fluminense tem 2 fundadores, né? Oscar Cox e Davi Ficha, porque Davi Ficha pegou o Fluminense na Série C, teve a coragem de assumir o Fluminense na Série C. Depois faleceu, alguns anos depois, teve um câncer. Enfim, sou muito amigo da família. Então, todo mundo que se dedicou ao Fluminense, eu acho que às vezes os torcedores não sabem, mas a presidência de um clube de futebol associativo, estatutária, é não remunerada, né? Então, os presidentes, esses todos foram não remunerados, como eu também sou não remunerado. Então, todo mundo que entregou o seu sangue, o seu suor, independente se a gente acha que foi bem ou não. Será que o Peter Simpson e também o Abad foram na final da Libertadores? Eu entendo que merecia estar nessa final,
para ver o Fluminense ser campeão no Maracanã da Libertadores. Então, todos os presidentes vivos eu convidei, fiz o convite formal para estarem lá. E o presidente Horta me ligou, né, muito querido, muito educado, muito elegante, como sempre, completamente lúcido, e disse: meu filho, eu estou com 90 anos, não terei condições físicas de ir ao estádio. Eu queria saber se você poderia pegar o meu ingresso e dar ao meu neto, que é um grande tricolor e não conseguiu comprar. Né? Então, eu passei a cortesia do presidente Horta para o neto dele. E após o título, ele me ligou para agradecer. E eu disse a ele justamente o que vocês disseram. Então, foi muito bonito o que vocês disseram aqui no início, porque não foi combinado. Eu disse a ele que ele me fez todas as deferências, falando que, enfim, eu tinha conseguido ganhar o título da Libertadores. E eu disse a ele: presidente, meu pai vai fazer 72 anos e diz que os dois times mais bonitos que ele viu jogar, os dois times com maior qualidade de futebol para frente, com posse, que faz muito gol, foi a máquina que o senhor montou, né? Que por injustiças do futebol não conseguiu, enfim, perdeu 2 semifinais de Campeonato Brasileiro, mas nos deu 2 títulos estaduais, um bicampeonato que sempre, na época, era gigantesco ser campeão, e para mim continua sendo, tá? Depois eu explico por quê. Eu disse a ele: meu pai disse que os 2 times que ele viu jogar mais bonito na vida foram o time que o senhor montou e esse time que a gente tem agora. Então, assim, eu queria muito lhe agradecer, porque eu me inspiro muito no senhor, em ter o Fluminense jogando um futebol grandioso e ter um Fluminense que é solidário aos co-irmãos, que é respeito aos adversários. Então é isso, assim, ele é, sem dúvida alguma, um presidente genial, como tantos outros que passaram. Legal, né, ver esse carinho que o Mário Bittencourt tem pelos outros presidentes que passaram pelo Fluminense, até, tipo, no modo geral, né, mas especialmente no presidente Ricardo Horta. E legal da parte dele, né, conseguir convidar os presidentes vivos dos últimos anos aí do Fluminense. Bem legal da parte dele, bem educado. E vou te falar, aquela história ali do Arias e do Lucas Claro me emocionou bem. Pô, quase chorei aqui, na moral. Acho que eu nunca chorei no canal, mas dessa vez foi quase. Mas que bom, né, que o Arias tem esse carinho com o Fluminense, né? Eu amo demais o meu time por causa disso, porque o Fluminense é um time modesto, um time charmoso, um time que acolhe, um time acolhedor, um time educado, né, que consegue aí deixar todo jogador que passa pelo Fluminense sair de uma forma acolhedora, uma forma, como posso dizer, feliz, né? Feliz por ter passado pelo Fluminense. Então isso é muito importante, né, nessa gestão que está tendo no Fluminense. Bom, galera, esse aqui foi a parte 1, né, do React. Eu vou postar mais React sobre essa entrevista. Como a entrevista foi muito grande, né, foram 2 horas e pouco, na verdade 3 horas de entrevista, eu vou dividir em alguns vídeos, tá, para não ficar tão pesado para todo mundo, né? Então essa aqui é a parte 1, vai ter parte 2, parte 3, então fiquem ligados aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder os outros vídeos, né? Porque aí, se você ativar o sininho, o YouTube vai te notificar para os próximos vídeos aqui no canal, beleza? Então, muito importante você fazer isso, é de graça, não precisa pagar nada. Também deixar seu like, comentar e também compartilhar o vídeo para o máximo de tricolores que você conseguir, beleza? Compartilha no WhatsApp, bota no grupo lá do Fluminense, da Pelada e tudo mais, valeu? Tamo junto, saudações tricolores e é nóis, valeu!